Dá para imaginar que até pouco tempo atrás era praticamente impossível pensar no tamanho de recurso tecnológico que nós temos nos dias atuais. Coisas como telefone, internet, entre outras, seriam impossíveis antes do tema que nós vamos estudar neste vídeo. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a Revolução Industrial. Fala galera, com o fim da Revolução Inglesa, a burguesia agora tinha mais influência e muito poder junto à coroa. Isso significava que a agora monarquia constitucionalista inglesa teria que dar ouvidos e espaço para uma classe emergente que estava começando a tomar o lugar daquela nobreza aristocrática que era muito antiga na Inglaterra. Mas o que isso significava? Bom, a burguesia, de acordo com seus princípios, acreditava que quanto mais riquezas, quanto mais lucro, mais evidenciaria que ela era abençoada por Deus. Isso pode ser bem explicado no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do sociólogo Max Weber. Mas o que importa para a gente aqui agora é que essa burguesia convenceu o governo inglês a adotar certas práticas que iriam levar a Inglaterra a ter um novo tipo de economia. A primeira delas era a prática dos corsários. O que isso significava? Eram pessoas que, em nome da coroa inglesa, estavam se apropriando de navios cheios de metais preciosos no Oceano Atlântico. Esses navios pertenciam à coroa espanhola. Mas por que isso? Bom, eles precisavam de um acúmulo de metais para desenvolver não apenas a marinha inglesa, mas também para poder começar a estender o comércio inglês para além da Europa. Mas não só isso. Além da prática dos corsários, agora a marinha inglesa também começava a se aventurar naquilo que ficou conhecido como o tráfico de escravos. Com as colônias inglesas na América, eles começaram então a formar também relações com os africanos para levar negros da costa africana para a América do Norte. E isso significava muito lucro, porque cada contingente de escravos vendidos fazia com que a coroa inglesa obtivesse muito, mas muito dinheiro, porque na América a mão de obra era muito escassa. E assim como aconteceu no Brasil, no sul do que hoje a gente conhece como os Estados Unidos, era muito difícil fazer com que os indígenas estivessem a cargo na mão de obra, ou seja, que os indígenas fossem escravizados pelos colonizadores. Mas por que eu estou falando disso tudo num vídeo sobre Revolução Industrial? Bom, isso tudo aconteceu e fez com que a coroa inglesa começasse a perceber que a melhor forma dela conseguir obter mais lucro, além do que outras coroas também faziam, que era o comércio de escravos e também a exploração de metais preciosos, era o comércio. E a Inglaterra percebeu que, se ela pudesse fazer com que esse comércio fosse ampliado em larga escala, isso faria com que ela, a Inglaterra, tivesse não só poder e influência, mas também o maior acúmulo de riquezas dentre as nações poderosas na Europa. Mas como essa burguesia poderia então transformar todo esse acúmulo de capital em riqueza? A primeira coisa que eles precisavam fazer era começar a modificar a forma como era feito o comércio lá na Inglaterra. E para isso era necessário que eles tivessem o maior número de propriedades, não só em número, mas também em extensão. É o que a gente costuma chamar em história de cercamento dos campos. Aqueles povoados rurais que ainda adotavam um modo de subsistência, produzindo, plantando e colhendo, foram começando a deixar de existir no interior da Inglaterra. Por que isso aconteceu? A burguesia começou a comprar esses campos e essas pessoas não podiam mais ficar lá para trabalhar, porque agora os burgueses é quem decidiam quem iria trabalhar para eles nesses campos. E essas pessoas que ficaram desalojadas e sem emprego começaram a ir morar no centro urbano, principalmente na capital Londres. Isso trouxe uma série de problemas sociais para a Inglaterra,
Mas isso é um tema para um outro vídeo. O importante é a gente perceber que, com posse dessas terras, agora a burguesia poderia fazer uma produção em larga escala. Mas produção de quê? Principalmente algodão, lã e carvão. Esses produtos eram muito importantes porque o carvão seria fundamental para realizar a combustão e o fornecimento de energia, a lã e o algodão para fazer roupas. Isso era mega importante porque a partir disso é que o comércio inglês iria se proliferar não só na Europa, mas em todos os continentes. Mas esses cercamentos dos campos fez o que com aquelas pessoas que foram para a cidade? Bom, eles tiveram que procurar emprego nas fábricas, que estavam começando a serem formadas no centro da Inglaterra. Essas fábricas faziam com que o crescimento da indústria começasse a ser desenvolvido por lá. Essas pessoas que foram trabalhar nas fábricas acabavam se tornando responsáveis pela produção de ferro, aço, entre outros utensílios necessários para poder fazer o maior número de estradas de ferro possível para poder levar esse algodão, essa lã e esse carvão para o centro, não só de Londres, mas também para o porto de Londres, de onde esses produtos iriam ser transportados. E devido à grande quantidade de mão de obra que existia agora nos centros urbanos, os donos dessas fábricas, que eram os burgueses, tinham a possibilidade de pagar os salários que bem entendiam para essas pessoas e oferecer as condições de trabalho que quisessem. Então, pelo menos no início da Revolução Industrial, era muito comum, por exemplo, a mão de obra infantil, trabalhando por mais de 16 horas por dia e tendo que sofrer diversos tipos de punições, já que não havia uma legislação trabalhista na Inglaterra no início da Revolução Industrial. E esse foi um dos motivos que a luta de classes começou a acontecer nos centros urbanos. Os proletários, que eram os trabalhadores dessas fábricas, contra os proprietários dessas indústrias, que eram os seus patrões. Enquanto os funcionários queriam a possibilidade de uma melhor condição de trabalho e de melhores salários, aqueles empresários queriam poder explorar a mão de obra trabalhadora da forma como bem entendesse. Mas talvez você esteja se perguntando, mas Caio, a indústria surgiu do nada? Não, ela não surgiu. Existem 3 modos de produção que a gente pode enumerar aqui, que fazem parte do processo de desenvolvimento daquilo que a gente chama de Revolução Industrial em história. Vamos supor que uma pessoa tenha como trabalho a produção de uma cadeira. Quando uma pessoa é especialista em fazer uma cadeira, ela geralmente vai demorar um pouco para essa cadeira ser produzida. Primeiro, porque ela vai precisar reunir todos os materiais para poder construir aquela peça. Segundo, não menos importante, vai precisar de investir um bom tempo de mão de obra. E terceiro, e não menos importante, por se tratar de só uma pessoa produzindo, aquele conjunto de materiais vai se transformar em uma cadeira apenas por algum tempo depois. O que isso significa? Quando uma pessoa só trata de trabalhar produzindo cadeiras, o tempo de produção não vai ser pequeno, vai ser grande. Vamos supor que essa pessoa venda cadeiras para 10 pessoas, para 10 famílias. Cada família vai ter que esperar o tempo de produção de cada cadeira que ela encomendou. Isso significa o quê? Que além do modo de produção ser único, porque é apenas uma pessoa fazendo, é um modo de produção artesanal, por você não ter elementos que façam com que essa produção de cadeiras seja rápida, esse produtor vai cobrar mais caro, porque ele vai ter que ir atrás da matéria-prima para fazer a cadeira e vai ter que cobrar não só pelo produto, mas também pelo tempo de mão de obra que foi gasto. Isso vai fazer com que essa cadeira fique num valor muito caro, fazendo então com que poucas pessoas encomendem essa cadeira. Mas, ao longo do tempo, os comerciantes foram percebendo que trabalhando dessa forma, eles iriam ganhar pouco dinheiro e iriam gastar muito tempo fazendo os seus produtos. Então eles acabaram desenvolvendo um outro tipo de modo de produção, que é o modo de produção manufatureiro. Como é que funcionava no modo de produção de manufaturas? Então, como é que funcionava o modo de produção manufatureiro? Bom, esse artesão que antes trabalhava sozinho, começa a perceber que ele pode contratar outras pessoas para poder fazer o mesmo serviço que ele e assim agilizar o processo de produção.
No modo de produção manufatureiro, esse artesão que produzia a cadeira sozinho contratou outras pessoas para poder fazer a produção dessas cadeiras junto com ele. Mas nesse primeiro momento, era cada pessoa, vamos supor que fossem 10 pessoas para produzir cadeira. Seriam então 11 pessoas produzindo cadeiras. Só que, sem a divisão de trabalho, o processo de produção das cadeiras, ou o tempo que era gasto para produzir essas cadeiras, continuava sendo grande. E isso fazia com que as encomendas não fossem tão grandes assim, mesmo tendo aumentado um pouco o número delas. O que esses artesãos perceberam então? Que poderia, por exemplo, fazer um processo de divisão do trabalho. Como seria isso? Vamos supor que a matéria-prima fosse ser separada por alguns, outros iriam fazer o corte de madeira para a produção da cadeira, outros iriam pregar essas madeiras e o outro faria o acabamento dessas cadeiras. Dessa forma, o modo de produção acabou se tornando um pouco mais rápido, mas eles perceberam que era possível agilizar ainda mais esse processo, tornando essa diminuição do tempo de produção era fundamental para que barateasse esses produtos e com esse barateamento mais pessoas pudessem comprar, fazendo assim com que o dono da produção pudesse obter lucro, ou seja, ter um acúmulo de dinheiro maior do que os gastos e os custos que ele teve para produzir aquele material. No caso do nosso exemplo, uma cadeira. Mas o terceiro e não menos importante modo de produção é o modo de produção mecanizada. E esse foi o modo de produção que fez com que a gente chegasse a tudo que a gente tem hoje sendo produzido em ampla e larga escala. Bom, os burgueses perceberam que se eles conseguissem transformar esse modo de produção manufatureiro em algo que fosse feito de forma mais rápida ainda, isso faria com que esse lucro fosse ainda maior do que ele já estava sendo. A primeira máquina que surgiu nesse contexto foi o tear mecânico, que foi desenvolvido para produzir roupas em uma escala muito mais rápida do que aquelas senhoras que faziam aquele processo manufaturado, costurando a lã e o algodão com as suas próprias mãos. Com o tear mecânico, a produção de roupas na Inglaterra subiu exponencialmente e o preço das roupas também acabou caindo, fazendo com que o maior número de pessoas pudessem comprá-las, fazendo então com que os burgueses pudessem atingir um lucro que nunca antes tinham atingido. Com esse processo de produção mecanizada, eles perceberam que, se eles conseguissem construir máquinas que fossem capazes de fazer os serviços antes feitos por mãos humanas, isso faria com que esse serviço fosse feito com um número de tempo recorde, ou seja, o mais rápido possível, fazendo então com que houvesse um excedente de produtos, que esses produtos pudessem ser então comercializados de forma mais rápida, fazendo então com que eles tivessem mais lucro, mais retorno financeiro e assim acumulando mais capital. Mas talvez você se pergunte, como é que a gente conseguiu chegar nos produtos que a gente tem hoje sendo fabricados em larga escala, se lá atrás eles não tinham sequer ideia da tecnologia, como você falou no início do vídeo, cara? Isso realmente começou devagar, mas não tão devagar assim. Nos anos de 1760 até mais ou menos os anos de 1800 foi onde a gente começou a ter essa produção mecanizada com o uso do tear mecânico. E a partir disso, a gente inaugura a era da Revolução Industrial. Naquele momento, a lã, o algodão, o carvão eram os produtos mais essenciais a serem produzidos assim em larga escala. Mas, pouco tempo depois, isso começou a ser modificado. A partir de 1860, a indústria começou a trocar o ferro pelo aço, que a produção de aço era bem mais barata do que a produção de ferro. Com o advento da energia elétrica, isso ajudou e muito ao processo da Revolução Industrial começar a ser um pouco mais rápido. Agora as fábricas podiam funcionar ininterruptamente, já que eles não precisavam mais apenas da luz solar ou da luz de velas para poder conseguir continuar produzindo, além, é claro, do uso do carvão. Mas mais para frente, lá no final do século XIX, eles começam então a usar o petróleo como combustível. Isso fez com que a produção aumentasse mais ainda em larga escala,
porque o uso do petróleo era mais fácil do que o uso do carvão para ser produzido. Com a ampliação das linhas ferroviárias, o transporte a vapor, ou seja, os trens a vapor, começaram a ser mais produzidos. Isso fez então com que a indústria passasse a ter um maior número de produção também. E lá no final do século XIX, com a invenção do telefone, telégrafo, entre outros aparelhos de comunicação, fez com que as distâncias, as comunicações fossem encurtadas e com isso também um aumento de tecnologia ajudasse a indústria a produzir mais produtos. A gente chega no século XX com todo o desenvolvimento econômico e com todo o processo de investimento na indústria que foi feito não só pela Inglaterra, mas pelos diversos países ao redor do mundo, a gente tem hoje uma industrialização cada vez mais mecanizada. Antes, trabalhos que poderiam ser feitos apenas por mãos humanas agora são feitos totalmente por máquinas. E até mesmo coisas que antes eram impensáveis, como por exemplo, pagar uma conta sem ter alguém ali para poder receber o dinheiro, já pode ser feito. Eu não falo apenas de caixa eletrônico não. Hoje em dia já é possível a gente fazer uma compra no mercado e não passar mais por um caixa, porque já tem uma máquina que consegue receber o nosso pagamento. Isso significa que nesse processo de desenvolvimento tecnológico e de revolução industrial, não só o valor da mão de obra do trabalhador foi se tornando cada vez mais barato, mas a dispensação do uso de mãos humanas no trabalho também começou a ser maior ainda. Aonde esse processo de revolução vai acabar, a gente não sabe. A gente já tem hoje até mesmo inteligência artificial que é capaz de construir textos, artigos e diversas outras coisas. O que eu estou querendo dizer? Essa revolução industrial que começa lá no início do século XVIII e que tinha como princípio só fazer com que a Inglaterra pudesse ser o país economicamente do mundo mais bem desenvolvido, acabou se tornando um processo globalizado onde hoje todos os países, sejam eles ricos ou em desenvolvimento, adotam o processo de produção mecanizada como seu principal meio de produção. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e de compartilhar. Ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo que vai ser produzido aqui no canal. Se você tem algum comentário, deixa aqui embaixo para mim alguma dúvida ou então alguma sugestão de vídeo que você possa ter. Inclusive, se você quiser saber sobre o desenvolvimento ou sobre a criação de algum desses produtos tecnológicos que foram desenvolvidos no processo de revolução industrial, é só você deixar aqui embaixo no comentário que eu posso estar gravando esse vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.